Bom, pessoal, eu vou fazer aqui uma revisão rápida com vocês, né? Não pretendo, já que o professor mandou um documento, eu tentei adaptar ele aqui num PowerPoint, mas não pretendo me estender muito, tenho 40 slides aqui, vamos tentar ser o mais breve, só para ter uma revisão. O que eu aconselho, né? Você até ver essa revisão para ter um geral, né? Mas tenta assistir os vídeos que eu coloquei aí, né? Que tem mais coisas, né? Pode ser que você vê nos vídeos, você lembre coisa lá na prova, né? A revisão aqui é só pra gente dar uma repescada mesmo do que você já assistiu. Beleza? Então, vamos lá. Então, quais são os tópicos aqui, né? Então, o que a gente estudou na semana 1? Né? Os fundamentos, né? Definições básicas, market share, a comparação com computadores, né? Na semana 2, a gente estudou design e qualidade, né? Usabilidade de testes automatizados no desenvolvimento de aplicativos. Na 3, os tipos de aplicativos, né? Os nativos, híbridos, web apps e PWAs. 4, programação Java, né? Estrutura básica, programação orientada a objetos, né? Depois a gente entrou no Android Studio, né? Nos recursos avançados, threads, conexões, XML e banco de dados. Acho que nem coloquei a semana 7 aqui, né? Semana 6 e 7, né? Na verdade. Aqui junto. Bom, beleza. Então, as definições básicas, né, de dispositivo móvel, então, né, eles são dispositivos tecnológicos, né, que possuem duas características fundamentais, né, mobilidade e capacidade de conexão remota, né. As características típicas, então, ele tem uso de bateria, uso de tecnologia sem fio, né, ficou até meio, né, capacidade de acesso remoto, né, teclado ou tela, né, dimensão e peso reduzidos, né. Aqui ficou até meio complicado essa figura, ele colocou lá no resuminho dele, acabei usando aqui e nem tinha visto. Então, quais são os principais, né? Os wearables, né? Aqueles relógios, né? Agora tem um anel da Samsung, né? Smartphones, tablets, né? São todos principais dispositivos desse jeito aí. As aplicações, né, e a evolução tecnológica, né? Diversas aplicações mais variadas, né, dos dispositivos móveis são oferecidas de forma de aplicativos, né, apps, né? São softwares que usam recursos dispositivos como câmera, GPS, conexão remota, sensores para oferecer serviços e funcionalidades, né? Realidade aumentada, a gente, né, viu algumas coisas, né? Novas formas de interação com o usuário através de AR, né? Machine Learning, né, que a gente está estudando na outra matéria, né, para quem está fazendo BTI, né, aprendizado de máquina. Computação ubíqua, né, que é a onipresença de computadores no cotidiano das pessoas, né, será o celular para qualquer lugar, né. Então, a disseminação de dispositivos móveis contribui para essa computação ubíqua, né, ou pervasiva, né, a domótica, né, automação residencial, tem, através da presença de smartphones e smartwatches, contribuído significativamente para esse cenário. Aí ele fez um market share global aqui, né? Então, 80% das pessoas usam, né, smartphones, né? 87%, 8% tablets, né? Smartwatches 5%, também vem aumentando isso aqui, né? O mercado está dividido entre o Google, né, o Android e o Wear OS. Wear OS é o que usa no smartwatch, né? E a Apple iOS e WatchOS, né? A participação do Android, né? O Android tem cerca de 85% de smartphone contra 15% da Apple. A Apple é mais cara, né? E o faturamento, apesar da menor participação, a Apple tem faturamento superior na venda de aplicativos pagos, né, devido ao público maior poder aquisitivo. Bom, a liderança de mercado por categoria, então, vem primeiro o smartphone, depois os tablets, depois os smartwatches, né, que a gente viu aí, né? Os dispositivos móveis versus o computador de uso geral, né? Eles têm limitação de recursos de hardware, né? Fornecimento limitado de energia, né? Tamanho reduzido, dependência de bateria. E aí, por depender de bateria, você tem que gerar aplicativos que economizam energia, né? Por conta da bateria, né? E as vantagens é maior número de tecnologias de conexão sem fio, grande quantidade de sensores, mobilidade, você pode ir para qualquer lugar com isso, né? Interação com o ambiente externo, né? As características dos dispositivos móveis somadas à mobilidade, né, permitem a criação de diversas aplicações capazes de interagir com o ambiente externo, né, que não são possíveis com computadores de uso geral, né? Mesmo com o notebook ainda é meio complexo, né? Bom,
Os recursos de hardware, então, depois ele falou disso, a gente até mostrou a placa, isso foi na segunda semana, né? Podem ser vistos como superset de outros dispositivos móveis, né, em termos de recursos de hardware. Uma grande maioria dos recursos encontrados em dispositivos móveis estão presentes nos smartphones, né? As telas, a gente tem várias tecnologias, né? LCD, OLED, AMOLED, né? Sensores, né? Tem o acelerômetro, tem o giroscópio, tem a proximidade, luminosidade, né? E a conectividade, que a gente tem o Wi-Fi, o Bluetooth, o NFC para pagamentos, GPS, né? Redes celulares, né? Enfim. E a evolução das baterias, né? Também ele falou, né? Que começava com níquel híbrido, né? Que é usado nos primeiros celulares, tinha longa durabilidade, porém era grande e pesado. Depois entrou o níquel cadmio, né? Que é custo baixo e vida útil longa, né? Mas tinha efeito memória e elementos tóxicos, né? Depois a gente veio com a Ion Lithium, né? Que é a tecnologia atual, mais leve, mais capacidade, sem efeito de memória. E o lítio polímero, que é a mais recente, né? Mais leve, flexível e maior segurança. Aí depois, na outra semana, ele vai falar de usabilidade, semana 3, se eu não me engano, né? Usabilidade é associada à experiência do usuário, tem de utilizar o aplicativo, né? Que tem quanto intuitivo, simples, agradável e útil, né? Então as estratégias de conteúdo, né? Adequação da linguagem, quantidade apropriada de dados e ferramentas, né? De acessibilidade. Estratégia de apresentação, né? Interface do usuário, a UI, né? Com hierarquia, ordem de foco, tecnologias assistivas, né? E estratégia de desempenho, eficiência na interação, layout responsivo e baixa latência. Isso aqui a gente estudou na disciplina também de interface humano-computador, né? Eu acho que eu também deixei a playlist aí, qualquer coisa eu deixo aqui no resumo. De banco de dados, de PO e de HC, caso alguém queira ainda retomar, né, essas partes aí, tenha tempo para isso, né? Porque se estiver perto da prova também é bem complicado. Bom, estratégia de conteúdo e apresentação, então, né? A gente tem que adequar a linguagem ao público-alvo, evitar a quantidade exagerada de dados, né? Exigir ferramentas de acessibilidade, né? Isso aqui está sendo um negócio bem falado, né? Pessoas que não enxergam, né? Baixa visão, conseguir usar, né? Incluir usuários com dificuldades e deficiências, né? Estratégia de apresentação e hierarquia, e itens organizados por importância, ordem de foco, né? Seguir a navegação natural do usuário e auxiliar a acessibilidade, tá? Estratégias de desempenho, então, né? Estão associadas à eficiência do aplicativo, né? Interagir. Então o layout tem que ser responsível, né? Evitar truncar conteúdo de diferentes dispositivos e resoluções, ou seja, às vezes abre no tablet de um jeito e no celular em outro. Já tive problemas assim, né? E aí você não consegue clicar no botão, né? Porque tá junto um do outro lá, tem algum defeito de layout. Baixa latência, né? É o que? Você usar o cache para armazenar dados temporários, né? E evitar recarregamento. Então você fica toda hora usando a internet, dependendo de o cara tá usando 3G, 4G, não tem uma velocidade boa, e aí você acaba deixando o aplicativo lento, né? Então o cacheamento, né, que é o cache, permite parte dos dados do website sejam guardados em memória temporária, evitando que precisem ser recarregados em todo novo acesso, né? Aí ele fala de testes, né, os testes de verificação e validação do aplicativo, né, relacionados ao seu funcionamento durante a etapa de desenvolvimento, né? A gente viu aí testes unitários. Esse aqui a gente estudou na engenharia de software, né? Alguma coisa. Então verifica componentes individuais do código, né? Teste de interface vai validar a experiência do usuário em navegação. Teste de integração avalia a interação entre diferentes módulos, né? E o teste de desempenho, que vai medir a velocidade, responsividade e estabilidade. As abordagens para testes automatizados, né? Tem 3 abordagens, né? Para realização: a codificação, criação de programas específicos para testar a função particular do app, né? Ferramentas com script, testes automatizados que requerem criação de script, fornecendo parâmetros e dados para testagem. Ferramentas sem script, que não requer conhecimento de codificação, mas fornece algum nível de customização. Então, ó, os tipos de aplicativos para dispositivos móveis, né? Existem diferentes abordagens, né, para desenvolvimento. Eu não lembro que semana que era isso, 3 ou 4.
Aí temos aplicativos nativos, né, que ele explora todos os recursos do sistema operacional, né, e atinge desempenho superior, né, e eles não são portáteis para outras plataformas, maior custo de desenvolvimento. Lembra que quem produz para o Android vai ter que produzir um aplicativo para o Android e outro para o iPhone, né, então você tem que colocar aplicativos separados, né, então lógico que isso vai custar mais, né. Os híbridos, né, que eles utilizam diferentes ferramentas de linguagem de programação, né, pode não ter acesso a alguns recursos nativos, desempenho interface mais pobre, né. Então, esses híbridos você já consegue abrir nos dois celulares, né, um único código abre no Android e na Apple, né, no caso da iOS. Os web apps, né, que é um site responsível, que se comporta como aplicativo, né? Você entra dentro do site, não precisa instalar nada, né? Ocupa espaço e memória, né? Solução rápida e barata para a presença do mobile online, né? Depende de internet, acesso limitado ao recurso dispositivo, né? Normalmente, porque você abriu aqui. E esse Progressive Web Apps, né, que é uma evolução das web apps com tecnologias avançadas, né? Se você já tem notificações, ícone na tela, acesso à câmera, né? Galerias de geolocalizações, né? As desvantagens limitações do web apps, nem todos os sistemas suportam todas as funcionalidades, né? Principalmente o navegador Safari, né? Ainda não dá suporte a algumas funcionalidades em Progressive Web Apps, né? Como por exemplo as notificações. Então os comparativos aqui que a gente fez dos aplicativos, né? O desempenho, né? O nativo é excelente, o híbrido é bom, o web PWA regular. Acesso a recursos, o nativo é total, o híbrido é parcial e o web é limitado. Custo é alto no nativo, no híbrido é mais ou menos, é médio, né? E no web é baixo, porque vai rodar em qualquer um, né? Portabilidade, então no nativo é baixa, você tem que fazer um aplicativo para cada tecnologia, né? No híbrido é alta, você pode usar nos dois, né? E no web é muito alto. A manutenção do nativo é complexa, porque se você mudar um negócio, você tem que mudar nos dois, né? Tanto num quanto no outro. E normalmente as pessoas ainda criam, além dos aplicativos, site, né, por PC, vai ter que mudar nos 3 lugares. O híbrido é moderado, o web e o PWA é simples, né? A experiência do usuário é excelente no nativo, no híbrido é boa, na web PWA tem sido boa também. Bom, aí ele entra na estrutura Java, semana 4, né? Vai falar um pouco da linguagem Java, que é baseada no uso de classes e métodos, né? No conceito de objetos, né? Lembrando de programação orientada a objetos. Então, classes, né? Arquivos que funcionam como receita para a criação de objetos. Objetos, né? Existem em tempo de execução, materializando entidades como atributos e comportamentos, né, das classes. Os métodos são comportamentos e tarefas que o objeto pode executar. E os atributos são variáveis de instância que definem as características do objeto. Os tipos de variáveis, então, pode ser primitivo, né, byte, char, short, int, long, float, double, né, ou de referência, onde a variável aponta para um objeto de alguma classe. Tá? Só dando uma relembrada mesmo, bem básica aqui, pessoal. Então, tem modificadores de acesso de recursos, né, de membros externos. Public, qualquer membro tem acesso. O protect, somente membros dentro do pacote têm acesso. E o private, somente membros da própria classe têm acesso. Aí, só relembrando aqui, os métodos, né, executam alguma tarefa possuindo modificador de acesso. Podem receber lista de argumentos, né, variáveis como entrada. Pode retornar algum tipo de saída, resultado do processamento de operações. E os construtores são métodos especiais que inicializam valores dos atributos, né, de um objeto no momento de sua criação. Recebem o mesmo nome da classe, não possuem um tipo de retorno e permitem inicialização de variáveis em instância. Então, aqui coloquei o public class pessoa, né? String nome, né? Estou colocando. Tudo privado, né? Ó, idade em integer, né? Pessoa, string nome, int, idade, né? Então, você coloca aqui o nome, né? Método public, né? Idade, né? E aqui vai retornar o get nome, né? Retorne nome. Vai voltar com o nome da pessoa. Só um exemplo aqui de código.
Então as estruturas condicionais em Java, né, é meio que igual, né, no Python e em outras linguagens, é o if else, né, se, né, se for verdadeiro, né, então faça uma coisa, né, então no else, né. Switch case, né, que realiza o teste, né, de igualdade, né, quando o valor testado corresponde ao variável, o código associado é executável, né. Se não corresponder, né, vai executar através do default. Então aqui é C, né, expressão booleana true, né, então vai fazer algum código, né, e caso contrário pode fazer outra coisa, né, então else if, né, então, se não C, né, dá para encadear vários if else, né. Os laços de repetição é mais ou menos igual ao do Python, né, o while, né, que vai testar sempre se aquele bloco, né, enquanto não atingir, né, do while, né, executa o primeiro código e depois testa a condição, né, então ele do while pro do while, a diferença é essa, né? O while ele vai primeiro testar a condição, se tiver já ok, ele nem executa. E o do while não, né? Ele executa o código e depois fala, bom, será que isso aqui ainda é isso, né? E o for, né? Que é interações com número conhecido de repetições, né? Combina inicialização, condição e incremento em uma única linha, né? Então aqui ele colocou o exemplo, né? While, né? E o do, então faz, né? E o for. E a estrutura try catch finally que a gente viu aí na semana 7, que é tentar, né? A estrutura de trecho de código não pode ocorrer o lançamento de exceções, né? Então eu vou tentar, que é o try. Se não der certo, né, eu vou fazer o catch, né? E depois de tudo isso ainda eu vou usar o finally, que no caso do banco de dados ele usou lá para fechar o banco de dados, né? Tentou abrir, não deu certo, ele vai ter que fechar, vai finalizar do mesmo jeito, né? Tentou abrir, deu certo, vai executar lá e depois fecha. Conceito de herança, então, é reaproveitamento de código, né? Que a gente fez, né? Vai aproveitar as classes filhas, né? Que a gente executou aí. Lembrando que é no extends, né? Aqui no caso do Java, né? Novas subclasses trabalham sobre códigos bem definidos e testados em uma superclasse, né? A herança está associada a características comuns, né, que herdam, né, próprias características individuais. Similarmente ao que ocorre no mundo real, programação orientada a objetos, uma classe define características como atributos e comportamentos são herdados a classes filhas, né. O polimorfismo, né, através do uso de métodos sobrescritos nas classes filhas, também falamos aí sobre isso, diferença entre isso e interface, né. Polimorfismo possibilita tratar semelhantes da mesma maneira, permitindo programar no geral ao invés de ser no específico, né? Através da sobrescrição de métodos em uma hierarquia de herança ou ainda métodos de uma interface, né, implementada pela superclasse herdados de classes filhas, né. A interface é um contrato, né, que especifica um conjunto de ações que uma classe que implementa as interfaces terá de possuir, porém sem especificar a maneira como o método será executado, né? A interface pode definir constantes acessíveis aos objetos, né? Se a superclasse implementar uma interface, então todas as subclasses obrigatoriamente herdam aquela interface e precisarão implementar os métodos definidos na interface. Isso aqui é a diferença de polimorfismo para interface. Não vou entrar muito em detalhes aqui porque a gente estudou em POs e falei um pouco também na parte aí que ele faz a revisão. E aí semana 5 ele vai apresentar pra gente o IDE, né, do Android Studio, que é o que eu mostrei para vocês na semana 5, 6 e 7 aí, né. É voltada para o projeto, sendo que após o fornecimento de informações iniciais referentes ao projeto, a ferramenta cria uma estrutura inicial de diretórios e arquivos, né. Então, ambiente integrado, né, com ferramentas integradas de design, código e depuração. Estrutura automática, né, criação automática de diretórios e arquivos. Achei bem legal essa interface, porque já vem tudo, né. Um gerenciamento eficiente, né, organização inteligente de recursos, código, independência do projeto. Inclusive dá para você emular um celular e ir executando lá dentro, né, como a gente viu. Então, a estrutura de diretórios, a gente tem a pasta Java, que vai ter o código em Java ou Kotlin, né, do projeto. A pasta manifest, que contém o arquivo manifest.xml com parâmetros gerais do projeto. Tivemos até que alterar uma aí para dar acesso, né, à internet.
pasta res que vai ter os recursos de layout dentro da estrutura de subdiretórios, né? Que até na semana 7 apanhei aí, mostrei para vocês que tem um layout lá, né? Dependendo da estrutura dos recursos por um determinado projeto, pastas adicionais poderão ser criadas, né? E a subpasta você tem a Drawable, que é arquivos de imagens, né? Plano de fundos, o layout, que é onde eu mexi lá com vocês na parte dos botões, né? O MIP Map, que são ícones de aplicações de diferentes densidades, e os values, né, que é os arquivos XML com string, dimensões, cores e estilos, né. Dependendo da estrutura e recursos, né, utilizado por um determinado projeto, você pode criar pastas adicionais. Os layouts e widgets no Android, né, para criarmos layouts de tela, né, no Android utilizamos dois elementos, o widgets, né, componente de telas, que vocês viram lá na semana 7 eu mostrei lá onde você coloca os botões, tudo, né? E aí você usa a parte do Java para acionar, como se fosse um front-end e um back-end mesmo. Table Layout, então, você vai gerenciar a disposição dos componentes através de linhas e colunas, né? Bastante utilizado na criação de telas login. Relative Layout é para posicionar os componentes internos, né? E o Constant Layout, que é para criar layouts grandes e complexos, semelhantes ao Relative Layout, onde elementos são dispostos de acordo com posições, né? Atributos de dimensionamento, você tem aqui a altura, né, e a largura dos componentes. Os valores dos atributos, a gente tem o número em dp, né, que é a densidade de pixels, né, que você usa, 100 dp, né. O match parent ocupa todo o espaço do layout py, né, que é esticar e ocupar a área disponível da dimensão do layout no qual ele está inserido, e o wrap content, onde você utiliza apenas o espaço padrão da tela, né? Vai ocupar o espaço mínimo necessário para acomodar, né? E os atributos de posicionamento, gravity, né, que posiciona o conteúdo interno de um componente ou conteúdo interno de layout de acordo com a orientação, né? E o layout, que você vai utilizar a distribuição de pesos para as áreas internas utilizadas por cada componente. Aí, agora mais recente, né, falamos dessa classe Activity, né, que dá a ideia de tela, né. Ela tem ciclo de vida, passando por diferentes etapas, né, até a distribuição pelo sistema operacional, né. Essas são associadas à evocação de métodos, né, também chamados de callbacks, né. Cada callback, né, a Activity entra em um novo estado de execução, né, tais como inicialização, interação com o usuário, pausa, né? A gente viu isso aqui, tem até a tabelinha lá. A classe Intent, que a gente viu, que era inclusive a primeira parte lá do programinha, né? Que é mandar a mensagem para a segunda tela, né? Então, ela pode ser interpretada como uma ação, né? Enviada para o sistema operacional pelo aplicativo em um mecanismo de broadcast, né? Temos a explícita e implícita, né? Que é a explícita, né? Você vai identificar de forma explícita a declaração. E a implícita, né? Que é declarado, né? E aí qualquer aplicação pode aceitar aquela ação, né? Pode processar a solicitação. A classe R, né? Todos os métodos localizados no diretório res de um aplicativo possuem um ID, né? Que pode ser identificado para acessar o recurso, né? Responsável pela geração desses IDs, né? E ligação desses recursos localizados no diretório res e o código da aplicação, né, é gerado automaticamente no momento que build do projeto é executado, né. Para você acessar o layout da tela do ActiveMain, né, você vai ter o r.layout.activeMain aqui, no caso um exemplo aqui. Depois a gente viu na segunda parte, né, do aplicativo os threads e o async task, né, que é você fazer um processamento pesado no background, né, operações demoradas, recursos externos, né, download da internet, né, demanda muito tempo de processamento, né. Então você vai executar em segundo plano, né, não vai executar no thread principal, que você pode, dependendo do Android, pode achar que aquilo travou e fechar o seu aplicativo, né. A interface do usuário é sempre executada na thread principal, uma demora no processamento poderia deixar lento ou travá-la, né? Então ele tem um mecanismo aí, ó, ANR, que Application Not Responding, que daí fala para o usuário, não está respondendo, quer fechar, né? Uma maneira de criar a execução secundária, né, através dessa async test, né, que a gente viu, que é uma thread paralela à principal, né?
e possui métodos que serão herdados, né, por uma classe filha, né, e poderão ser sobrescritos, né, na execução da tarefa de interesse de segundo plano. Então os métodos aí, né, só lembrando aí, temos o pre-execute, né, doing background, que é fazer no segundo plano, né, executar, né, método executado na thread da interface do usuário antes que a tarefa em segundo plano seja executada, né. Depois você tem a atualização do progresso e depois que acabou, né, você pode avisar na thread principal lá que terminou, né. Na prática, somente o doing background tem sua implementação obrigatória de forma explícita, né, na classe filha, pois trata-se de um método abstrato, né, devendo obrigatoriamente ser implementado de forma concreta. E aí a gente tem, né, os parâmetros, né, progress e o result do async test, né, que a gente até colocou aqui, né, minha task, né, parâmetros, progresso, resultado, né, result doing background, que é o que você vai fazer em segundo plano. Depois a gente fez extraindo informações de uma XML, né, XML Pool Phaser, né, que aí ele vai pegar o nome, né, da identificação do XML, o texto, né, correspondente às tags, né, o next, que é para você ver no próximo evento, né, e o tipo do evento, né, que são esses métodos principais que a gente tem nessa interface, né. Também vimos a HTTP URL Connection, né, que é para a gente fazer a abertura de conexão, Open Connection, né, depois obter o conteúdo, né, se tem algum erro de timeout, né, connect timeout, aí você tem que sair, o RAID timeout também, se demorar muito, né, e o código de resposta, que normalmente é o 200, né, que quando deu tudo ok, né. Banco de dados no Android foi o último, né, a ser falado, né, pelo SQLite, né. Então é uma versão free, né, que para memória limitada, né, como dispositivo móvel, né. E a implementação, né, é uma API, não precisa nem declarar API, né, tá tudo lá dentro, né. Ela já fornece os métodos necessários para criar e gerenciar o banco de dados, né, essa SQLite Open Helper, né, essa API aí. Então a estrutura, né, é banco de dados, você tem as tabelas, né, os registros e as linhas e os campos, né. Você cria a tabela através do método onCreate, né, que você só usa na primeira vez, né. A criação da tabela normalmente é realizada através do método execSQL statement, né. O statement consiste num string, né, que define os parâmetros da tabela, né. E aí a interação com o banco de dados, você até poderia ter colocado mais seguras aqui, né, mas eu acabei esquecendo. O insert, então, você insere dados, update atualiza, delete você apaga, e o query você consulta registro e execSQL, executar SQL, né. Importante você lembrar que toda vez que depois que você executou as manipulações, fechar o método para não ficar ocupando memória, né, espaço, etc. E a estrutura try finally, né, pro banco de dados, né, normalmente, né. Então você tenta, né, try, insert, não sei o que, e o finally para você do close, fechar a conexão aqui, né, que ele coloca. A classe cursor também, que ele falou, que é quando você busca, né, os dados, né. Então você tem o ID, né, aqui, James, não sei o que, então sempre começa no -1, né, indo até na primeira, né, que é o first, né, -1 até o last, né. Move to first, move to next, move to position, move to last, né, então que você tem aqui na tabela. A navegação do objeto, né, pode ter a registro, extrair o conteúdo das colunas, né, get string, né, get int, né, que é o index, né, acessando o telefone e o nome, né. E ela disponibiliza vários métodos, né, que permitem navegar pelo conteúdo, né. E é isso, pessoal. Uma revisão geral aí bem rápida, né, pra qualquer coisa, espero ter ajudado vocês. Valeu!